Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Giga. Geralmente eu trabalho com promoções, mas também a gente traz avaliações e testes de hardware. 3050 tá chegando aqui para mim. Graças a Deus já confirmaram já o envio. Basta esperar aí, cara. Eu já tô ansioso, cara. Já tô assim, ou vai chegar a Game Award ou vai chegar a Palit. A gente agradece aí as empresas parceiras do canal, em especial a Terabyte, a Palit e a Game Award que me deu essa força aí. Então em breve a gente vai fazer a live, eu vou ter um computador só para streamar a live, um computador só para jogar com a 3050, para que não haja impacto na performance da placa e depois eu vou fazer uma live realmente streamando direto da 3050. Bom, saiu aí a avaliação do hardware unboxing da 3050, então a gente vai fazer um react nesse vídeo sobre as avaliações do hardware unboxing. Bacana, eu espero que você goste. Começamos com Assassin's Creed Valhalla e vocês observam que RTX 3050 destacada em verde, aí 1% ela fez 59 e a média de 79. Ela está bem próxima da 1660 Super, olha aí, né? 2 FPS no 1% e 1 FPS aí na média, né? Quase que o empate técnico a 1660 Super. Quando a gente observa a 2060, tem uma diferença de 7 FPS aí, tanto em 1% quanto também na média de frames, né? Coisa interessante. Shadow of the Tomb Raider, a gente tem a 3050 com 87 frames de média, 1% 66, superando aí a 1660 Super, né? Em 3 quadros aí, tanto em 1% quanto em média, enquanto que a 2060 pontuou 99 frames de média, 1% 72. Watch Dogs Legion, a gente tem aí a 3050 com 71 em 1%, a média de 88, superando aí em 4 frames a 1660 Super. É uma média mais ou menos de 5% a mais de performance pendendo para o lado da 3050 em comparação aí a 1660 Super, né? Com relação a 2060 aí já é quase, são 16 frames a mais para 2060 em Watch Dogs. Rainbow Six Siege no Vulkan ele testou aí a 3050, deu 192 frames, 1%, média de 225, superando com folga a 1660 Super aqui, ela chegando mais próximo da 2060, né? Uma diferença entre as duas aí de 27 FPS, que dá em torno aí de uns 13% aproximadamente. Fórmula 1 2021 ele testou em DirectX 12 no alto 1080p, 1% 118, a média 141, a gente observa isso superando aí com uma folga de 7 frames na média e 5 em 1% a 1660 Super. Bom, Horizon Zero Dawn, a 3050 pontuou 1% 63, a média aí de 82, é uma diferença que não é tão grande assim para 1660 Super, mas superando ela. Quando a gente pega a 2060, tem uma diferença aí de 11 FPS a mais aí na média para 2060 e 5 FPS a mais para 2060 no 1%, tá? Far Cry 6, a gente tem a 3050 aí com 1% na casa dos 70, a média 96, superando aí a 1660 Super, mais uma vez, coisa entre 4 a 5% de performance aí relativa, né? Com relação a 2060, olha que interessante, ela até encostou mais, cara. Pelo menos na média, né? 96 para 102, dá aí uma diferença de 6 frames, mais um 1%, tem uma diferença grande entre a 2060 e a 3050. Doom Eternal é um jogo, olha só que surpresa, cara. A 3050, 1%, 138, superando a própria 2060 e a média praticamente um empate técnico. Realmente aqui foi um resultado surpreendente, né? A 3050 batendo até a 2060. Resident Evil Village, a gente tem a 3050 aí com 1%, 100 FPS, né? A média 114 frames, voltando a ficar uma diferença de 5 quadros aí com relação a 1660 Super e 3 FPS no 1%. E aqui a diferença para 2060 está alta, né? Em torno de 22 frames a mais para 2060. Bom, Death Stranding, a gente tem a 3050 1% 93, a média está aí 108, né? Superando em 5 quadros mais uma vez a 1660 Super, e isso acabou se mantendo na maioria dos jogos, em torno de 4 a 5% de desempenho a mais para 3050 em comparação a 60 Super. Com relação a 2060, é uma diferença aqui de 7 FPS, até que ela chegou próxima aí da 2060, ficando no meio termo entre as duas placas. Hitman 3, um outro jogo que a 3050 deu um salto alto, cara.
deixando no chinelo a 1660 Super, quase que empatando com a 2060, uma coisa surpreendente. Cyberpunk 2077, a gente tem aí a 3050 com por 159, a média de 66, mais uma vez 5 FPS a mais do que a 1660 Super, dessa vez ficando bem atrás da 2060, que é uma diferença de 14 frames, aqui foi bastante. Bom, com relação ao consumo, a 3050, como vocês estão observando aí, ela tem um consumo ali, cara, mais ou menos ali próximo de uma RX 6600, né? E consumindo menos do que uma 2060. Então uma placa que ela, alguns momentos chegou a beliscar ali a 2060 consumindo menos, consumindo apenas um pouco a mais que uma 1660 Super. Isso é importante, é interessante porque é o seguinte, qualquer fontezinha aí de 500 watts de boa qualidade vai conseguir rodar de boa 3050, uma boa notícia. Com relação à média, né, esses 12 jogos do Hardware Unboxer, ele testou no preset alto ou ultra, tá? E a 3050, ela fez 1% 88 e a média geral 108, né? Então quando a gente observa, né, você tem na tela aí, é uma diferença de 5 FPS, que se você jogar contra a média da 1660 Super, dá 4,85% mais poderosa do que a 1660 Super. Então nós estamos falando em torno de 5% mais poderosa do que a 1660 Super, e com relação a 2060 é uma diferença de 13%, tá? É uma diferença de aproximadamente 13%, inferior a uma 2060. E quando você pega a RX 6600, essa diferença chega a 29%. Então uma RX 6600 comum é 29% mais poderosa do que uma 3050, o que é bastante coisa. E com relação a 2060, fica algo em torno de 13%, aí já é uma coisa mais próxima, né? Em 1440p também se mantém mais ou menos essas porcentagens, né? A gente observando mais uma vez que a 3050 está ficando ali entre uma 1660 Super e uma 2060, ficando no meio termo entre essas duas placas, tá? Hardware Unboxer também testou o uso de Ray Tracing da 3050. Então ele mostrou no Watch Dogs Legion, ele mostrou o seguinte, 1080p médio. Ó, rasterização e apenas ativando o DLSS modo qualidade, ele conseguiu ter um salto de performance e conseguiu chegar próximo do desempenho da 6600, uma coisa bem interessante. A 6600 faz 118 de média, 1% 92, e ele ativando o DLSS ele conseguiu 89, 111 que é 3050, uma coisa interessante. Enquanto que nativo, né, sem nada, você tinha 71, 88. Tá vendo a diferença de uma 3050 para uma 6600? Rasterização nativa chega a 30 quadros, com DLSS, e isso se encurta bastante essa diferença, uma coisa interessante, tá? O poder do DLSS. No Ray Tracing, né, ele colocou o Ray Tracing médio, mas DLSS modo qualidade conseguiu 60 quadros, cara. Uma coisa interessante, enquanto que a 6600, pelo fato desse jogo não ter FSR e não ter, né, também o DLSS, porque é uma placa da AMD, você tem aí, cara, 41 frames, olha só isso. Ligou o Ray Tracing no Watch Dogs, acabou a performance da 6600, interessante isso. E aí ele testou também Far Cry 6 também, fez mais ou menos o mesmo teste, ele colocou aí a 3050, 70 96 com relação a 6600, 114 e 134. Você vê que é uma diferença, aqui dá uma diferença de quase 40 frames a mais para uma 6600. Se você ligar o Ray Tracing, ele ligou o Ray Tracing aqui no Far Cry e não aplicou FSR não, só o Ray Tracing mesmo ativado. A média foi de 78 e com relação a 6600 foi de 91. E o Ray Tracing reflexos e sombras deu 73 contra 86 da 6600. E Cyberpunk, né, a gente observa aí também a 3050 aí ativando apenas o DLSS sem uso do Ray Tracing, ela ultrapassar 6600. Olha que interessante. E aí você ativando aí o Ray Tracing, né, reflexos e o DLSS no modo qualidade, ele conseguiu 62 quadros de média com a 3050, enquanto que a 6600 fica em 36 frames, ou seja, Ray Tracing, a 3050, né, ela vai se dar melhor na maioria dos cenários quando a gente pega e compara com relação a RX 6600. E é importante, na minha opinião, a gente comparar assim com a 6600, por quê?
Porque essa 3050, ela tende a custar, pelo menos no lançamento, a faixa entre os 3 a 3.500 reais. E a gente encontra RX 6600 também nessa faixa, entre 3.300 a 3.600. Então a gente observa assim, num contexto geral, que rasterização, quer dizer, jogar sem Ray Tracing, só jogar. A 6600 é 29% mais poderosa que a 3050. Agora, Broadcast, NVENC New, né, Ray Tracing, a 3050, ela vai ganhar aí com relação a 6600, mas realmente você vai usar esses recursos, então vai depender do preço que a 3050 for comercializada no Brasil. Vai depender desses fatores realmente para a gente entender que ela seria um bom custo-benefício, porque a gente entende assim de forma clara, ela é uma 1660 Ti com Ray Tracing com mais VRAM. Então acima dela você tem 13% a 2060 e acima você tem a 6600 com 29%. Vamos ver que preço que realmente vai ser vendido no Brasil e se realmente vai compensar ou não. Deus abençoe a sua vida, deixa seu like, é nóis, aquele abraço, tamo junto e até a próxima.